Para a gente entender os impactos dessas duas derrotas do governo federal, do governo Lula, a gente conversa agora com o nosso amigo Fábio Zambelli, que é analista político e diretor de Public Affairs do grupo Impress. Fábio, boa tarde para você, muito obrigado pela presença mais uma vez. E que dia, né, para o governo federal. Eu estava falando na abertura do TJ Aparecida hoje, duas derrotas em menos de 24 horas no Congresso Nacional. O que chama atenção nessa sessão conjunta que aconteceu agora à tarde lá no Congresso Nacional também é o placar elástico, tanto na Câmara como no Senado, expondo aí essa fragilidade do governo federal em relação ao Congresso. Com a derrubada desse veto do presidente Lula, o que acontece agora, Fábio? Boa tarde para você. Eduardo, boa tarde, obrigado pelo convite. Esse resultado de hoje, a derrubada dos vetos presidenciais ao PL da dosimetria, que era ali um pedido, uma demanda da direita no Congresso Nacional, que queria flexibilizar, queria reduzir ali as penas daqueles envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro, ele já era uma derrota esperada. O governo esperava e tinha até feito um cálculo político ao vetar esse PL, que saberia que o Congresso ia derrubar esse veto, porque é um pleito das duas casas, dos presidentes das duas casas, e objeto, inclusive, de uma extensa negociação do Hugo Monter, do Davi Alcolumbre, com as bases parlamentares, com o Centrão, com o centro político, que é a base hoje que tem mais votos nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Ficava ruim para o Palácio do Planalto sancionar um projeto de lei que beneficia direta e indiretamente, né, os personagens envolvidos com o 8 de janeiro. Então foi feito um cálculo político de que era importante, simbolicamente, para o presidente vetar o PL, ou pelo menos os segmentos importantes do PL, já sabendo que seria uma derrota na hora da submissão desse veto ao Congresso Nacional, que aconteceu hoje. O que não estava no cálculo do governo é que só aconteceria no dia seguinte de uma derrota histórica, como foi a rejeição da indicação do ministro Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Essa, sim, é uma derrota acachapante, eu diria até humilhante para o governo, visto que na República a gente tem um longo histórico de aprovações sucessivas de nomes indicados pelo Executivo ao Judiciário, quase que como uma regra, um protocolo da política em Brasília. Então, quando o Senado rompe com esse protocolo de uma forma a enviar um recado muito duro ao Palácio do Planalto, quando isso é visto em conjunto com uma derrubada de um veto, é claro que você tem um combo aí muito negativo para a articulação política do governo no ano de eleições, que acaba agravando um pouco esse quadro de crise entre os poderes em Brasília. Zambelli, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ. A gente está acompanhando, né, o Legislativo. Nesse mandato do governo Lula, sempre foi um entrave essa boa comunicação, essa boa relação? Veja, Rayane, o presidente Lula, ele fez, em outros momentos da sua vida política, movimentos muito ostensivos em direção ao centro político para conquistar maiorias no Congresso. Foi assim no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato. O presidente governou com ampla maioria no Congresso, por meio de uma aliança com partidos que não estavam na sua coalizão eleitoral, partidos que não são do campo do centro para a esquerda, são do campo do centro para a direita. O governo distribuiu cargos importantes, em ministérios importantes para partidos do campo do centro e da direita em gestões anteriores, o presidente Lula. Nessa administração, o presidente optou por um governo mais alinhado à sua base política, abrindo poucos espaços ao centro, aos partidos de centro no governo, ministérios de menor expressão. Ele não entregou ali, digamos, o coração da esplanada dos ministérios para nenhum partido que não estivesse na sua base, que disputou a eleição com ele em 2022, o que dificultou bastante o avanço, o crescimento, a expansão da base governista. O governo chega ao último ano desse mandato, o presidente Lula, sem ter uma maioria sólida na Câmara e com uma maioria muito frágil no Senado, como se mostrou ontem, como se mostrou o dia de ontem e também o dia de hoje. Então, o governo, no presidencialismo de coalizão que nós estamos vivendo, é fundamental para o Executivo ter maiorias consistentes no Congresso. Nós estamos num regime em que o Congresso valida
praticamente todas as decisões do Executivo e tem uma autonomia orçamentária cada vez maior com as emendas impositivas que obrigam hoje que o poder público execute e pague as emendas, ou seja, dê recursos para os parlamentares fazerem política nas suas bases eleitorais de uma forma independente da votação desse parlamentar, se ele é governo, se ele é oposição. Então, isso dá uma independência para o Congresso muito grande. Se o governo não trabalhar desde o primeiro dia, com afinco, para ampliar a sua base, ele não vai conseguir resultados expressivos em votações importantes, decisivas, como a de ontem e a de hoje. E o presidente Lula optou por um caminho de ter uma minoria no Congresso, negociando pauta a pauta, tema a tema. E isso vai sempre implicar risco para o Executivo, como nós vimos ontem e também hoje. Fábio, especialmente nesta questão da votação da indicação do Jorge Messias, advogado-geral da União, para o STF, também de hoje, né? A PL da dosimetria, dá para colocar na conta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Faltou articulação política do governo federal, porque aparentemente o governo estava tentando negociar com o Congresso, né? O Davi Alcolumbre teve um papel fundamental nesse processo, e aí tem alguns movimentos de fundo que devem ser olhados com cautela quando a gente enxerga o resultado. Mais do que uma votação de uma indicação do presidente ao Supremo, o que está em jogo nesse momento é a definição de como é que vai ser a maioria do Supremo Tribunal Federal já no próximo ciclo eleitoral. Então, como o próximo presidente, independente de qual que seja eleito, ele vai indicar 3 novos ministros para o Supremo durante o seu mandato até 2030, veja que se ele puder ainda indicar os 3 que já estão previstos para o próximo mandato e mais esse 4º nome que ainda está aberto, e o Congresso pode estender esse debate até depois da eleição, até não fazer esse debate esse ano, não pode até ser uma decisão do presidente do Senado, esse nome não seja examinado esse ano, o próximo presidente poderia, portanto, indicar 3 mais 1, ou seja, 4 ministros para o Supremo. Isso seria suficiente, por exemplo, para formar maioria na casa se a oposição vencer a eleição. Ele poderia virar o Supremo para o campo conservador, se, por exemplo, se Flávio Bolsonaro vencer a eleição e puder indicar 4 ministros, ele viraria o Supremo do campo progressista para o campo conservador. Já se o presidente Lula for reeleito, ele pode ampliar ainda mais a sua maioria hoje no Supremo. Então, como pano de fundo para esse debate, a gente tem que levar em consideração essa formação da maioria no comando da Corte a partir de 2027, já que o Supremo hoje é muito importante, inclusive, para ditar ali os rumos da política. Com relação ao Davi Alcolumbre, sim, foi um gesto dele em várias direções. Primeiro, para manifestar um descontentamento dele pessoal em relação ao presidente Lula, de como foi conduzido esse processo. Ele avaliou que o presidente Lula não teve os devidos cuidados na articulação direta com o Senado para indicar um nome, já que o Davi Alcolumbre tinha outro candidato para essa posição, que era o senador Rodrigo Pacheco. E, em segundo momento, Davi Alcolumbre também fazendo um reposicionamento, fazendo um rebranding da sua figura pública, já tentando oferecer alguma expectativa de poder para o futuro. O Davi Alcolumbre se aproximou muito do governo nessa legislatura, no começo desse mandato, e agora ele tenta fazer um movimento de se aproximar mais da oposição, preocupado com o que vai acontecer com o rumo do Senado a partir de 27. E é bastante provável que o Senado Federal, a partir de 27, tenha uma configuração ainda mais à direita do que tem hoje. Ele precisa acenar para a direita se ele quiser, de fato, continuar ainda, como é o desejo dele, tendo algum tipo de controle sobre a pauta do Senado a partir de 27, já que ele pretende, ele quer ainda disputar novamente o comando da casa caso a direita vença, ele precisa estar alinhado também de alguma maneira com os atores da direita. Então, também tem um interesse pessoal do Davi Alcolumbre em sinalizar apetite em continuar no comando da casa a partir do próximo ano. Movimentações políticas, desenhando o cenário eleitoral que a gente vai acompanhando. Zambelli, obrigada, pela participação aqui no TJ mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, boa tarde. Abraço, boa tarde. A gente vai conversar muito ainda com o Fábio, Um abração para você, Com Fábio. certeza.